Amém? Amém, irmãos? Quantos têm fome e sede do Senhor? Fome e sede do Senhor. Aleluia. É mais que um ritual religioso, é fome e sede do Senhor. Enquanto eu estava ali sentindo a presença de Deus, eu estava sendo atrevido. E eu estava dizendo assim: Senhor, por que toda vez não é assim? Era para ser assim sempre. Ah, que atrevimento. Senhor, a gente não vem para tocar, Senhor. A gente não vem para cantar. A gente não vem para pregar, Senhor. A gente vem para sentir a Tua presença. É por isso que você está aqui, irmão. Você não está aqui para ouvir lindos louvores. Você não está aqui simplesmente para ouvir uma palavra. Você está aqui para sentir a presença do Senhor. Aleluia. E eu estava ali sentindo a presença de Deus, sendo atrevido com Ele. Eu disse: Senhor, me perdoa se esse pensamento está te desagradando, mas o que a gente precisa é disso, Senhor. Que a gente precisa da Tua presença. Aleluia. Vamos receber o nosso querido diácono, o Wilgner. Você sabe quem é o Wilgner? É o filho do Dr. Wilson. Sabe quem é o Wilson? Aqui todo mundo sabe quem é o Wilson, mas lá fora estão aprendendo ainda. É o Cícero, filho do Mossoró. Mas o Senhor conhece eles pelo nome. Aleluia. É pelo nome. Levanta as mãos para cá, Pai. Abençoa teu servo mais uma vez. Derrama dessa poção que está aqui essa noite, para que ele seja usado tremendamente para falar o nosso coração. Que a tua palavra seja como uma flecha e acerte exatamente o nosso coração. Transforme aquilo que precisa ser transformado. Guarde a casa dele, guarde a sua família, para que eles estejam bem, enquanto ele está aqui fazendo a tua obra, Senhor. Guarda esse lugar, livra-nos de todo mal, e que nós possamos estar atentos a Ti e ao que o Senhor vai falar essa noite, em nome de Jesus. A igreja diga: aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu acho tão bonito quando ele acerta o meu nome. Amém, pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Venho aqui essa noite para trazer o estudo de Provérbios, capítulo 7. Mas, enquanto o pastor estava ministrando aqui, né, a respeito, porque toda vida não é assim, né, essa presença. E eu estava me lembrando de uma oração que eu fiz no ensaio de terça-feira agora, onde eu fiquei meditando ali, disse: meu Deus, se a gente vem para um ensaio, sente a Tua presença, é maravilhoso. A gente vem para um culto, sente a Tua presença, é maravilhoso. Imagina como não vai ser adorar Ele de eternidade em eternidade, aonde essa presença jamais cessará, aonde nós não teremos pressa para um culto acabar, sabe? Nós não teremos horário para começar ou para terminar. Vai ser todo momento, todo instante, só Ele, sobre Ele e para Ele. Vai ser maravilhoso. E eu oro para que a gente chegue lá, amém, irmão? Em nome de Jesus. Então, meus queridos, eu queria que vocês abrissem comigo no capítulo 7 de Provérbios. O capítulo 7 de Provérbios, ele tem como tema central a mulher adúltera, né? Vai falar da mulher adúltera, mas também vai falar do jovem desajuizado. E eu quero justamente conversar sobre isso, aonde isso implica em nossa vida, né? Beleza que ele vai falar de uma mulher aqui, mas o homem também tem o seu papel na situação. Ele fala da mulher que é adúltera, mas tem um homem adúltero, né? Então a gente, se for falar em estatística, o homem, ele tem a maior probabilidade de adulterar do que a mulher.
por questões às vezes físicas, de um alto teor de testosterona. A sociedade também implica muito isso, aonde a mulher que adultera é tido como uma pessoa que não presta, mas o homem que fica com várias mulheres já é tido como o bichão, como o gostosão. Então é pregado isso no mundo lá fora, né? Então a gente vê muito isso acontecendo. Mas entenda, querido, cultura nenhuma está acima da palavra, acima do evangelho. Não é porque em algum determinado local do mundo é cultura lá isso acontecer, né? Eu conversando um dia desse com meu cunhado, que passou uma época morando em Manaus, ele disse que o teor de prostituição lá é muito alto. É muito fácil você ver mulheres casadas dando em cima de homens casados, justamente só pelo prazer em adulterar, né? Então ele falou: Cícero, é absurdo. Ele falando, né, quando eu saio daqui para trabalhar lá, eu parei o meu trabalho lá porque eu tinha contato em casas que a mulher ficava só. Então às vezes eu optava em não entrar na casa, tentar fazer meu serviço de fora da casa, para não ter contato com a mulher do outro, porque já tinha esse padrão lá de algumas mulheres ser assim. Lógico, não estou generalizando, estou falando de um fato que me aconteceu ali com ele, amém? Mas eu quero justamente estar trabalhando com vocês em relação a isso, né? Em relação a pecado, a sexualidade, até onde o Senhor tem nos avisado e como vamos trabalhar isso no nosso dia a dia. Porque, queridos, não sei vocês, mas o mundo hoje ele é muito sexualizado. Não é difícil você ver crianças entrando para esse mundo da sexualidade, né? Vemos o caso de Marajó, onde há um alto teor de problemas sexuais naquela região. Então, hoje a gente vai estudar um pouco sobre isso e o que Provérbios nos adverte e nos ensina, amém? A partir do verso 1 diz assim, ó: meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e chame ao entendimento o seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. E aqui nós começamos Provérbios falando algo muito forte, que é a respeito de guardar aquilo que nos é ministrado, guardar a palavra do Senhor, né? E não sei se você consegue ver dessa maneira, mas é como se o pai aqui tivesse meio que implorando ao filho: filho, por favor, guarda as minhas palavras. Aí aqui eu vejo uma memória, algumas partes onde Deus chega para Israel e fala assim: Israel, quantas vezes eu não te quis guardar? Quantas vezes eu não te quis, sabe, te colocar no colo? Quantas vezes eu não te coloquei como prioridade, ó Israel? Quantas vezes eu disse para vocês não fazer, e ali vocês fizeram, né? E aqui ele está justamente falando sobre isso, sobre esse homem, que aqui fala de um homem, né? Mas falando sobre o povo de Deus. Guardai aquilo que é ministrado aos vossos corações, a palavra do Senhor. Para quê, Cícero? Para quando vier o dia mal, para quando vier a tentação, vocês tenham condições de resistir ao mal. Abra comigo também, bem rápido. Eu vou até puxar aqui meu telefone, que fica mais rápido, de eu pegar algumas passagens onde vai estar abrindo em relação ao que a gente está conversando aqui. No capítulo 8 de João, Jesus fala algo muito parecido. E aqui a gente vê que até hoje o mandamento continua o mesmo. Deixa eu só abrir aqui rapidão. João 8:32. Vamos pegar aqui do 31, ó. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aqui
Jesus está justamente mostrando, olha, eu sou a verdade. A sabedoria, ela tem um fato muito interessante. Aqui em Provérbios, a sabedoria era uma palavra. Em João, a sabedoria tinha carne e ossos. Jesus era a própria sabedoria ali falando. Quando Jesus também fala lá em João, no capítulo 14, ele diz o seguinte, 14 verso 6, ele diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. O caminho da sabedoria é Jesus. Se vocês querem de fato serem sábios, caminhem o caminho que Jesus vos disse. Mas algo eu estava meditando, né? Assim que o pastor me falou a respeito do capítulo que eu ia pregar, eu logo abri e já fui ver o que se tratava. E desde aquele dia eu venho meditando. Eu falei assim, Senhor, tem algo a mais. Por mais que o capítulo, se você ler todinho, você vai entender de cara o que está se falando. Eu falei assim, Senhor, eu quero mais profundo. Eu quero algo que não está sendo dito aqui, algo que é revelado através do Teu Espírito Santo. E eu meditando sobre, passei dias meditando. Ele falou o seguinte: olha, a sabedoria ela é linda, mas toda a sabedoria ela tem por si uma base. Vamos ver que base é essa. Abre comigo no capítulo 1, no verso 1 de Provérbios também, diz assim, ó: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina e compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aqui a gente já ouviu, a gente já falou sobre isso, George pregou sobre isso, sobre o temor ao Senhor. E bem rápido eu quero até falar algo que ele falou que eu achei muito interessante. Se você não sabe o que é temor ao Senhor, é a mesma coisa do que você ter respeito. Mais profundo ainda, ele até falou, olha, sabe por que você não pega no fogo? Porque você respeita o fogo. Se você pegar o fogo, você sabe que o fogo queima. Da mesma forma, você não faz uma fogueira dentro de casa, porque a probabilidade de você colocar a sua casa em chamas é muito alto. Então o fogo, ele não vai fazer distinção, se você é branco, preto, amarelo, rosa, não importa a tua crença, não importa o seu gênero, não importa, ele vai queimar porque ele é fogo. Da mesma forma é Deus, ele é Deus. Então não importa quem você é na fila do pão, se não o teme, logo não há obediência. E aqui eu coloco como um dos segundo pilar da sabedoria, a obediência. Insensato não obedece. Nós vamos estar falando justamente sobre esse rapaz. Quando aqui no capítulo 7, o pai chega para o jovem e fala: meu filho, guarde porque eu tenho maturidade para saber do que eu estou falando. E o que eu estou falando é que você vai precisar do que eu vou dizer agora. Guarde e tenha sabedoria como a sua irmã. Obedecer para o cristão não pode ser uma dificuldade. Por que, Cícero? Porque no insensato não há querer em obedecer. E parece que por mais lógico que seja, né? Você vê aqui, ó, guarde os mandamentos, tal, muito bonito, realmente é. Mas é justamente sobre isso, sobre querer guardar, querer praticar. Porque entenda, meu querido, o que vocês estão pegando aqui hoje, que a gente está conversando hoje sobre a disciplina, sobre a sabedoria, se você parar aqui, deixar aqui no culto de hoje, você não vai usar isso nunca na sua vida. Você tem que começar a meditar o seguinte: cara, como é que eu consigo ser sábio? Como é que eu consigo, caminhar no caminho da sabedoria? Como eu vou colocar isso em prática no meu dia a dia? Porque, meu querido, entenda algo. A mulher leviana, ela vai estar amanhã batendo na sua porta.
Mas como assim, Cícero? Quer dizer que uma mulher vai dar em cima de mim, um homem vai dar em cima de mim? Não. Ele vai vir disfarçado, com uma proposta boa. Vai vir disfarçado com, cara, ele não está vendo. Vai vir disfarçado com, ó, é só tu mudar um pouco a nota. Porque eu vou cobrar mais caro, tu bota aqui um valorzinho acima para me ganhar o meu. Sempre vai vir com uma proposta que não parece errado. Sempre maquiando como se não tivesse consequências. Mas vamos ver até onde isso vai dar. No verso 7 diz o seguinte, 6 diz o seguinte, ó, da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Então no meio de uma galera existia alguém acolá que não tinha juízo. Aí eu te pergunto, foi por falta de, como é que eu posso explicar? Por falta de tentar ser ajudado, né? Por falta de alguém falar para ele, do pai explicar para ele, para que ele tenha cuidado? Não. Aqui nós estamos falando, porque naquele tempo, nós não estamos falando de uma pessoa órfã, nós estamos falando de uma pessoa que tinha pai. Nós estamos falando de alguém aqui que tinha alguém que o ensinava, mas por querer dele, era alguém sem juízo. No 8 fala, ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Um cara desajuizado, em um local que não era para estar, em um momento que não devia estar. Que tenho certeza absoluta que alguém já disse a ele, ó, não convém para você estar andando próximo à casa daquela mulher, nesses horários. Aqui vai falar que era à noite, no escurecer do dia. No 9 fala, era crepúsculo. Ao entardecer do dia, chegava as sombras da noite e crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Mas olha que interessante. Por mais que Satanás tente maquiar uma situação para você, ele não se nega. Veja a cena. É muito fácil hoje, falando sobre o assunto, se chegasse uma mulher ou um homem dando em cima de você e você visse exatamente essas características. Uma mulher vestida como uma prostituta, ou um homem vestido como aquele que se vende por coisas baratas e chegasse dando em cima de você. Não é tão óbvio, não é tão certo você negar ali a tentação, negar ali o que ele vai lhe propor. Mas para aqueles que não têm juízo, ali era uma oportunidade. E Satanás, ele é dessa forma. Se eu não me engano, João capítulo 5 vai falar que Satanás é como um leão que fica ao derredor procurando a quem tragar. Aqui aconteceu a mesma situação. Aqui vai falar o seguinte, vamos dar continuidade. Aqui vai falar o seguinte, ó, no 11, ó. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse discretamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. E aqui eu me intriguei, eu disse, caraca, como assim? Como alguém que certeiramente não tem uma vida legal, teria na sua casa as carnes do sacrifício? Como alguém poderia estar fazendo voto, né, fazendo ali os seus sacrifícios, tendo esse tipo de comportamento ou tendo esse tipo de vestimenta? Mas aqui é onde é que mora a situação. A mulher chega para aquele rapaz maquiando, dizendo para ele, ó, não tem problema, eu sou direita. Diga-se, hoje em dia é difícil a gente encontrar pessoas que tenham, sabe, uma vestimenta correta. Jesus naquele tempo olhava para os mestres da lei e falava, ó, vocês são um bando de sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, mas são podres por dentro. E aqui essa mulher está fazendo justamente esse simbolismo. Pessoas que parecem ser, mas nunca foram. Parecem ser santas, mas não são. Parecem ter vida com Deus, mas não têm.
dentro dela tem uma podridão, aonde elas passam dias e dias maquinando o mal. Numa igreja que ninguém não conhece, longe daqui, nem nesse planeta eu via isso de perto, pessoas maquinando o mal para que outras caíssem. Cara, isso, quando chegava até mim, eu disse, mano, que mundo é esse? Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse que esse povo conhece? Aonde o próprio irmão maquina o mal contra o outro, porque não quer ver aquela pessoa naquela posição, porque não quer ver aquela pessoa dando certo. Gente, isso acontece? Acontece. Eu já vi pessoas chegarem para mim, Cícero, a pastora foi falar mal de mim para minha namorada, dizendo que eu estava dando em cima de uma menina que eu nunca nem falei com ela. Aí eu falei assim, meu irmão, falta até o que dizer na hora, eu fico tão impressionado com a situação. Eu digo, não, isso ou é mentira, ou um negócio desse é fora de série, cara. Tá entendendo? Porque é um comportamento totalmente errado. Não condiz com o evangelho, não condiz nem com a ética, sabe, pessoal. O ser humano normal que vive em sociedade, ele tem por si só uma ética moral. Como o pastor estava falando aqui há uns cultos atrás, todo ser humano, não importa ele qual etnia ele é, qual crença ele tem, dentro dele mesmo ele vai ter o que é certo e o que é errado. Todo ser humano sai de fábrica com esse senso do que é certo e do que é errado. Então para você pode não ser errado furar a fila, mas para alguém é. Como para alguém não é errado tomar uma taça de vinho, mas para você pode ser. Você entende? Então todo mundo tem. Mas aí o que acontece? No evangelho, meus amados, não existe essa. O que é errado, o que é certo, acabou-se. A palavra já disse, ó, céu e terra passarão, mas a minha palavra não passará. E essa mulher, ela estava justamente fazendo menção a isso, um comportamento que parecia certo. E olha como mais louco isso vai ficando. No 15 ela fala, ó, por isso saí para encontrá-lo, vim à sua procura e o encontrei. Aqui ela está dizendo o seguinte, olha, eu me preparei justamente para você, você é único para mim. Eu estava atrás de um homem igual a você. Coitado. Ele aqui, se brincar, era o 143º na mão dessa mulher. Mas você entende que para uma pessoa desajuizada, qualquer palavrazinha já é motivo de crença? Você já viu aquelas pessoas que acreditam em tudo? Você quer ver uma pessoa assim? Pega uma senhora, né, que não entende o que é algo criado por Iá e bota, sei lá, alguma coisa que o planeta está vindo um meteoro. Meu irmão, essa velha vai entrar em desespero. Por quê? Porque ela vai achar que realmente está vindo um meteoro para a Terra. Você entende? Por quê? Como ela não tem o conhecimento, qualquer palavrazinha, qualquer coisa que para ela possa ser que aconteça, vai fazer sentido e ela vai acreditar. Assim também, o desajuizado, pessoas que não têm sensatez, que não têm um senso da sabedoria do Senhor, elas vão cair em qualquer vento de doutrina. Paulo já advertia a igreja, olha, cuidado, para que vocês não caiam em qualquer vento de doutrina, qualquer pessoa chegue para você e fale, não, quem foi que disse, menino, né? Não é assim não, Salomão só tinha uma mulher. Mas gente, está na Bíblia, Salomão teve 1000 e alguma coisinha, só em concubina foi 300, ou foi 700, é tanta gente que não dá nem para contar direito. Você entende? Então, todo cuidado com o que você escuta tem que passar pela peneira da palavra do Senhor, tem que passar pelo evangelho. Será que condiz realmente? Será que esse comportamento está certo? Mas olha aí, no 16 ela fala assim, ó, estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Aqui Satanás começa a trazer na memória, na mente desse rapaz, a concretização do que viria a acontecer. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito, perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa, partiu em uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua chegar, da lua cheia. Olha como Satanás trabalha. Ela faz ele ter
a materialização na mente dele do cenário que seria perfeito. E assim é o pecado. Primeiro você comete ele aqui, ó. Depois que você comete ele aqui, ele desce para o seu coração. Desceu para o coração, virou um desejo descontrolado. Aí vem para as suas mãos, é onde você o pratica. É tanto que uma das coisas que eu acho muito massa no culto de oração é que a gente sempre está orando pela mente. Porque se você perde essa guerra que acontece aqui dentro, qualquer outra guerra você vai perder. Porque você entende que os seus pensamentos, ele vem, é o que molda a sua caminhada, né? Uma das coisas que fala, né, é daquilo que o seu coração está cheio, é aquilo que você mais fala. Então, uma das coisas que eu falo muito, daquilo que a sua mente está cheia, é o caminho aonde você vai trilhar. Então, você quer ver um cara, vamos supor assim, um cara metido a coach, pode ter certeza, ele sempre está vendo conteúdo a respeito. Ele sempre está falando sobre, ele está enchendo a mente dele sobre aquilo. Então, certeza ele vai trilhar aquele mesmo caminho. Agora eu te pergunto, do que é que a nossa mente está cheia? O dia começou, o que é que você faz logo no início? Vai pegar o telefone para ver os jogos que passaram, que você não conseguiu assistir, para saber os resultados? Você vai saber se vai chover ou não? Você vai saber o que vai acontecer durante o dia? Ou você vai começar a encher a sua mente da palavra, fazendo o teu devocional, como deve acontecer? Você entende? Então, quando a gente começa a entender que a nossa mente, o nosso maior campo de batalha, nós precisamos se municiar para o dia, aí as coisas começam a mudar. Aí, ó, quando ela fala, né, ele levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes que da lua cheia. Aqui ela está falando justamente que vai demorar. Ele está dizendo, ó, fique despreocupado, ninguém vai saber. E o pecado, ele trabalha dessa forma. Ele nunca vai te dizer, olha, tem consequências, tá certo? Eu vou te dar esse prazer momentâneo aqui, mas pode ter certeza que o pecado, ele vai te cobrar. E o que é que a palavra de Deus fala? Que o salário do pecado é a morte. É a morte espiritual e muitas das vezes a morte física também. No verso 21 fala o seguinte, ó, com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como um boi levado ao matadouro, ou como um cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Se esse jovem tivesse guardado as palavras que o pai dele deu, ele não estaria entrando nesse mato sem cachorro. Ele não estaria entrando na casa do inferno. A palavra vai falar isso. A casa dela é a porta do inferno. E é muito doido, porque aqui está falando do adultério. Se eu não me engano, é o capítulo 5, é o capítulo 6 também, eu acho que foi o Léo falou, que é o seguinte, ó, um ladrão que ele rouba para se alimentar, ele vai ter que pagar pelo que ele fez. Mas tem menos dano a pessoa dele do que a pessoa que comete adultério. Porque o ladrão, ele vai pagar, e as pessoas assim, ó, tu errou, meu irmão, beleza, tranquilo. Mas o adúltero, esse não. Ninguém mais vai ter confiança nele. Ninguém mais vai querer ele por perto. Até que ele se vá, ninguém mais vai ter ele como pessoa confiável. Ele vai carregar o peso do seu pecado pela a humanidade toda. Você entende? Então aqui, quando essa mulher faz esse convite e esse cara cai nessa conversa dela, aqui ele está sentenciando a sua própria vida. No 24 diz, ó, então meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, que mais uma vez um alerta vem, ó, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitos foram as suas vítimas, que matou, são as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é o caminho que desce para a sepultura.
para os moradores, para as moradas da morte. Em outras traduções fala a porta do inferno. E aqui Provérbios 7 finaliza justamente dando mais um alerta. Aí eu te pergunto, qual caminho a gente tem seguido? Qual caminho a gente tem trilhado? Não sei se você consegue prestar atenção, mas você começa a ver que nada aconteceu no estralar de dedos. Tudo começa de uma queda, e uma queda, de uma queda, de uma queda. Muitas das coisas parecem, poxa, não fazer tão mal assim. Poxa, Cícero, eu só passei uma semana, cara, sem fazer meu devocional. Não é tão errado assim. Não vai me dar um dano tão grande. Daqui a pouco é 2, daqui a pouco é 3, daqui a pouco você está com meses sem fazer o seu devocional. Aí a sua vida começa, ó, é de buraco em buraco, de buraco em buraco. Quando você vai ver, caiu, patrão. Quando você vai ver, você tem feito coisas que não deveria, que era nítido você se sair da situação. Eu lembro de situações onde a gente, como discipulador, a gente vê muitas situações que as pessoas vêm conversar com a gente fala, cara, mas isso é tão fácil de resolver. E às vezes a gente até tenta, olha, cara, é assim. Mas só que na mente da pessoa não faz esse sentido. Não faz. Eu estava até falando no devocional de hoje, que eu botei lá no grupo. Tem um rapaz que trabalha comigo, gente fina. E a gente conversa muito. Eu sou um tipo de pessoa que eu amo debater. Principalmente se eu tiver condição. Se eu não tiver, eu não debato, eu fico escutando. Mas se eu tiver condição, meu amigo, eu passo de 2, 3 dias, a gente fica no mesmo assunto, até um se render, né? E a gente estava conversando sobre comportamentos que convém ou não convém com o Evangelho, né? E uma das coisas que eu falei para ele assim, cara, faltar culto tá errado, irmão. Tá errado. Aí não, será porque eu conheço que os pregadores que vão pregar lá, cara, nenhum condiz com o que prega. Eu falei assim, irmão, olha pra tu, chefe. Tu tá condenando as pessoas, sendo que tu também tem os teus pecados. A diferença é que eles não conhecem o teu pecado. E tu conhece o pecado da turma lá. Mas você entende que não é sobre o que estão pregando lá. É sobre Jesus. E eu fico, né, martelando com ele, ele fica trazendo passagem bíblica, assim, mas essa passagem bíblica não é por aí que tu está falando. Agora, se você me der uma passagem bíblica que dá para ir para o céu sem se congregar, eu adoraria saber qual é essa. Porque a gente que se congrega, a gente tem algumas dificuldades com os irmãos, e a gente tem que quebrar muitas vezes o nosso ego para perdoar, para amar de novo, para dizer, ó, é uma fase, ele vai passar sobre isso. E isso é ser igreja. Uma das coisas que eu falei para ele, ó, quando você começou a trabalhar comigo, eu disse isso para você, você não sabe o que é ser igreja ainda. Você sabe o que é frequentar uma igreja. E tem um abismo muito grande em saber ser o que é ser igreja e frequentar uma igreja. Porque a pessoa que é igreja, meu irmão, quando ela vê que o irmão está em pecado, ela não julga, ela vai tentar ajudar. Ela vai botar o joelho dela em oração, Senhor, vai ler e fala com ela. Aí Deus fala assim, pois vai lá falar com ela. Aí você não quer falar com ela. Você quer ver um negócio, é você tentar resolver o problema dos outros. Você não quer falar com ele. Você tem os seus problemas. Mas só que Deus assim, ó, vá lá que eu vou usar você para falar com ele. E é sobre isso, sabe? Quando a gente tem um comportamento que é voltado para aquilo que o Senhor quer, a gente consegue viver situações onde a gente vê a graça e a misericórdia do Senhor. E aqui a gente está falando sobre o quê? Sobre aquilo que Deus tem falado e aquilo que a gente tem que guardar no nosso coração, porque o dia de amanhã ele vai precisar disso. Efésios 6 fala que a gente precisa do quê? Da armadura do Senhor. E se amanhã, meu irmão, tu sair de peito aberto, achando que tu é o bichão, vai acontecer mais ou menos o que aconteceu aqui, ó. Até que uma flecha acerte o teu fígado. Eu fiquei pensando, por que o fígado, né? Só que antigamente o fígado era tido como a sacola de sangue, o bolso de sangue, uma coisa assim. Era onde acreditava que tinha o maior teor de sangue, era o fígado. Então ele ia sofrer até partir. Em outras palavras seria isso, né? E não sei se você já prestou atenção, mas o dia que a gente às vezes não está em Deus, é o dia que a gente mais leva a pancada. Mas sabe uma coisa bastante interessante? Às vezes a gente nem percebe que está levando pancada.
Você já passou por situações que, cara, aconteceu isso e eu nem percebi. Eu passei por essas situações e nem percebi. É como se Satanás estivesse maquiando que não foi tudo aquilo. Que aquele problema não aconteceu por um acaso, né? Então, a palavra fala: guardai e buscai a sabedoria como se fosse a tua irmã. A tua irmã. Então, o que essa palavra nos ensina? Que a partir de amanhã, nós temos que procurar a viver isso daqui, a buscar a sabedoria, a guardar a palavra que é ministrada através do Evangelho, através daquilo que Cristo nos deixou. Não tem outro caminho. Não tem um piripimpinho, algo mágico que vai mudar a tua vida, meu irmão. É Cristo. Se Jesus não conseguir mudar a tua vida, acabou, negão. Sabe, não tem treinamento de coach nenhum que vai transformar o ser humano. A mulher que Deus te deu, ela não te muda. É capaz de você estragar ela, mas ela não consegue lhe mudar. A palavra fala o quê? Aquele que está em cima, é mais difícil puxar alguém para cima do que o de baixo puxar para baixo. Então, tomem cuidado. Estava esses dias conversando com a minha esposa, eu falei assim: amor, a palavra fala que o homem santifica a mulher e a mulher santifica o homem. É necessário que a gente permaneça no Senhor para que isso aconteça. Porque um relacionamento que não tem o Senhor como base, a gente conhece inúmeros, casaram na igreja, saíram da igreja, tiraram Deus do relacionamento, se separaram. Conheço vários. Agora, quando Deus é o centro do relacionamento, meu amigo, não tem nada, não tem terceira pessoa no relacionamento. Não chega. Por que não chega? Se um dia eu estava me perguntando por que não chega, né? Às vezes não é que eu sou o bichão não, mas a gente diz, cara, interessante, eu não sou tentado nessa área. Em chegar uma pessoa para dar em cima de mim, ou chegar uma pessoa para dar em cima da Geila. Até porque nós temos que mandar para a cidade do pé junto. Mas aí o que acontece? Aqui está falando do quê? Das pessoas sem juízo. Satanás vai atrás das pessoas sem juízo. Você entende? Porque quando a mulher olhou, ela estava fazendo o quê? Caçando alguém que não tinha juízo. Porque o ajuizado sabe, ele não vai entrar em certos cantos que sabe que ali é a sua fragilidade. Teve um pregador, sempre me esqueço o nome dele, que eu não vou falar essa fala dele. Ele falou o seguinte, né? A mulher perguntou para ele se ele tinha coragem de trair a esposa dele, né? Se em alguma situação ele poderia trair, ele disse que sim. E um cara gigante na pregação. E ela ficou assustada com ele, como um homem de Deus pode dizer um serviço desse, né? Aí ele falou assim, sabendo disso, porque ela perguntou, se você estivesse no quarto, trancado, com uma mulher, você acha que você trairia a sua esposa? Ele disse sim, muito provável que sim. Aí ela assustada, ele falou, mas é sabendo que eu tenho essa capacidade que eu me negaria a entrar no quarto. Eu não entro em situações que me colocam em vulnerabilidade. Então, meu irmão, vou te dar um conselho. Todo mundo aqui sabe, quem é casado, sabe o tipo de mulher ou o tipo de homem que atrai o seu parceiro. Tu vai colocar o cara bonitão na tua casa para estar andando de cima para baixo contigo? A tua mulher tendo contato direto com o cara? Não é maldade da mulher, não é maldade do homem, mas você entende aquela frase, você está botando um prato, você está botando carne num prato de um carnívoro? Não pode. Então são situações que você não pode deixar acontecer. Amém? Então busque a sabedoria, busque um conhecimento através da palavra, para que o seu dia a dia seja mais leve, para que você consiga tomar decisões mais sábias, e quando a tentação chegar, você sabe como recorrer. Amém, meus amados? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Fica de pé, amém, para a gente estar orando. Eu quero pedir a você nesse momento, para que você busque a presença do Senhor, e você traga à memória agora aquilo que, sabe, você sabe que você está sem sabedoria nessa área. Você está passando por situações que, poxa, cara, eu estou quase caindo, eu estou quase desistindo, eu estou quase rebolando meu casamento no lixo,
por causa de uma brincadeira que acabou tendo alguns toques, que acabou tendo alguns olhares, que acabou, sabe, tendo algumas conversas. Então, eu quero que você ore pedindo ao Senhor: meu Pai, tira-me de situações aonde eu sou vulnerável. Me tira de situações ou de momentos que eu não deveria estar, mas que pela minha, às vezes, loucura, optei em ir, porque eu achei que eu daria conta. Irmão, não brinca com o pecado. Não brinca com situações onde você, eu acho que eu dou conta. Não, mas se vier dar em cima de mim, eu digo não na hora. Diz. Então cuidado. Cuidado com situações que você sabe que você é fraco. Então eu peço que você nesse momento abaixe a cabeça, feche os seus olhos e comece a buscar o Senhor pedindo por sabedoria. Pai, me dá esse desejo, Pai, pela sabedoria, como foi ministrado aqui. Que eu tenha a sabedoria como a minha irmã, Senhor. Que eu consiga, Pai, ter esse desejo em ser mais sábio. Que eu consiga, meu Pai, trilhar esse caminho correto, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que eu consiga trilhar esse caminho certo. Que eu consiga, Senhor Deus, em nome de Jesus, te buscar todas as manhãs. Que eu não ache que, sabe, deixar uma vez ou duas vezes. Não, isso não pode ser negociável contigo. Você tem que lutar, isso tem que doer em você. Quando você não faz o devocional, tem que doer em você. Você tem, cara, meu irmão, hoje eu não fiz. Senhor, me perdoa, hoje eu não fiz. Porque às vezes você quer sentir a presença do Senhor num culto como esse. E muitas vezes Deus está aqui presente, mas você está tão distante. Você está tão longe, tá? Sabe, com a mente tão carregada com outras coisas. E o que o Senhor estava dizendo, olha, eu estava no teu devocional hoje de manhã. Eu estava lá naquela cadeira que você tem lá do lado. Aqueles momentos lá, eu estou escutando. Eu estou vendo o teu querer buscar. Hoje seria uma manhã linda. Mas você não estava lá. Então cuidado, meus amados. Ore a Deus para que isso arda no seu coração. Pai, eu quero isso. Eu quero viver essa intensidade de te buscar. E se isso o que é que eu faço quando eu não sentir vontade? Vai sem vontade. A palavra fala que o reino dos céus é tomado à força. E muitas das vezes a gente tem que ir pela força mesmo. Eu vou porque eu sei que é a melhor coisa a se fazer. Eu vou porque o Senhor já falou comigo que aí não é certo. Eu vou porque o Senhor já me disse que eu tenho que me congregar. Não é porque eu alimento os pobres ou porque eu ajudo o órfão. Não se trata disso. Não é sobre o que você faz ou deixou de fazer, mas é sobre o seu coração. Aonde está o seu coração? O que é que a tua mente está sendo alimentada de dia e de noite? Então eu oro para que nessa noite o Espírito Santo possa trazer a nós esse arrependimento das vezes que a gente não quis e realmente não fizemos. Das vezes que a gente sabia que não deveria ter ligado para aquela pessoa e a gente ligou. A gente nem deveria ter aceito aquela pessoa no Instagram e a gente aceitou. A gente não deveria, sabe, ter olhado aquele perfil e a gente olhou. Então são situações que parecem besteira, mas que vai alimentar a sua queda futuramente. Então que o Senhor possa abrir os nossos olhos hoje em nome de Jesus. Que o mal não seja para nós escondido, mas que a gente veja ele a quilômetro de distância. Que a gente não ache que não seja tão errado assim. Não, Senhor, mostra para mim, é errado, mostra na minha cara, é errado, filho. E não importa se eu vou querer ou não obedecer, Pai, mas fala comigo em nome de Jesus. Então, Senhor, eu te agradeço. Te agradeço pela tua presença, te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia. Eu creio, Senhor Deus, que se o Senhor nos trouxe aqui, nos pregou essa palavra, porque o Senhor ainda quer, o Senhor ainda nos quer nesse céu, nessa glória junto contigo. Então, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo traga esse amadurecimento e que o Senhor possa nos levar à sabedoria genuína pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus.
teu nome vitorioso és, na tempestade teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu trono imutável és. Oh, imutável és. Diga como um trovão. Impetuoso, poderoso és. Que vem ao céu, nós proclamamos. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso. Poderoso é. Convide alguém para orar. Vamos fazer o nosso círculo de oração. Querido, não é o quanto você é forte em si mesmo, mas é o quanto Deus é forte em você. E é por isso que essa palavra vem dizendo: guarda no teu coração. Guarda no teu coração para não pecar. Esconde no teu coração. Guarda no teu coração. Guarda para não pecar. Guarda para não errar. É interessante porque a própria palavra diz que ela se aperfeiçoa em nós. Quando eu ouvi isso, eu fiquei a meditar e tentar entender quem sou eu para a palavra se aperfeiçoar em mim. A palavra se aperfeiçoa em mim. Quando? Quando eu vivo a palavra. Porque ela sai da letra e vem para o natural. Ela sai do espiritual e entra para o natural, em uma vida transformada, em alguém sábio, em alguém que não age como louco. E é isso que você tem que ser: uma mulher sábia, um homem sábio, que não age como louco, que não age pelos seus desejos, que tem a palavra guardada no coração para não pecar contra Deus, e não pecar contra si próprio, e não pecar contra a sua família, e não pecar contra o seu casamento. Aleluia. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Então não é o quanto você é forte, mas é o quanto a palavra em você te fez forte. É o quanto a palavra em você fez você pensar duas vezes antes de falar, antes de agir, duas vezes antes de tomar uma decisão. Antigamente as pessoas diziam assim: é exatamente no dia que eu não vou que acontece alguma coisa. Lembra que eu dizia uma coisa, né? Parece que é de propósito.
Deus só pode ter algo contra mim, que é o dia que eu não vou, acontece. Não, irmão. É porque você sentiu falta daquilo que no dia que você vem, por ser natural, você não sente. Então você tem que ser sábio, se autoconhecer e entender que a palavra está aperfeiçoando você, está deixando você sedenta, está deixando você acostumada, bem acostumada com a presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho certeza que todos que estão aqui hoje sabem que são pessoas melhores, porque a palavra transformou. Ou não são pessoas piores, porque a palavra reteve. A palavra me segura de fazer besteira. Comece a orar nessa direção. Comece a orar dizendo: Senhor, a tua palavra é o que me faz ser sábio, é o que me faz ser forte. Essa semana eu sentei com alguém, e alguém veio com muito respeito até mim e disse assim: o senhor sabe que eu admiro muito o senhor, eu lhe respeito como homem de Deus, porque eu vejo o que Deus faz através da sua vida. Enquanto ele ia falando essas coisas, eu ia dizendo: é a palavra, é Deus, é a palavra, é Deus, é a palavra, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus e é Deus. Não sou esse cacau todo. É Deus, eu faço por Deus, eu falo quando Deus manda, eu só faço o que Deus me indica fazer. Mas é muito interessante, porque ao mesmo tempo eu ia assistindo como espectador pela boca de outra pessoa, e eu sei que não é uma pessoa que estava puxando meu saco, porque não é desse tipo de gente. E ele estava dizendo: eu te admiro, tem algo em você que Deus está fazendo, e é grande, e é isso. Aí eu: oh, meu Deus do céu. Aí eu disse: é Deus, e é Deus, e é Deus. Mas ao mesmo tempo eu fiquei meditando: olha o que Deus fez comigo. Não tem um louvor? Olha o que Deus fez comigo. É interessante. Esquece eu, irmão. Esquece eu. Estou falando de mim porque eu sou eu. Mas olha para você o que Deus fez com você. Eu tenho certeza que um dia você vai ouvir da boca dos seus filhos, da boca da sua filha, da boca do seu filho: pai, eu te respeito porque você serve a um Deus todo poderoso e Ele te fez sábio. Mãe, eu te respeito porque Deus te fez uma mulher de oração. Deus te fez uma mulher selada, guardada, protegida. Já pensou? E você vai dizer: ah, meu Deus, se ela soubesse as minhas lutas, ah, meu Deus, se ele soubesse as minhas tentações. Mas nem você quer ver você quer ver o que Deus tem feito em você. Aleluia. Deus tem feito coisas grandes em nós. Deus tem feito coisas grandes em nós. De uma menina chorona, Deus levantou uma profeta para profetizar com ousadia. Olha o que Deus fez em você, e deixa Deus continuar essa obra para que se engrandeça o nome dEle através da sua vida, em nome de Jesus. Pastor, eu continuo chorando, mas agora é para a glória de Deus. Respira e me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu nome, minha canção e meu louvor. Deixa o Espírito Santo continuar a boa obra, porque Ele ainda não terminou. Deixa o Espírito Santo continuar a boa obra,
que Ele ainda não terminou. Queria que você abraçasse alguém agora e dissesse a ele: deixa Deus continuar a obra. Deixa Deus continuar a obra. Guarda no coração a palavra que Ele te deu. Guarda no coração a palavra que Ele te deu. Guarda no coração que Ele começou. Guarda no coração. Isso, guarda no coração que Deus começou. Guarda no coração. Não deixa nem mulher, nem homem, nem situações tirar você da presença do Senhor. Passando por algum momento de enfermidade, vem à frente, nós vamos ungir você. Eu quero levantar uma oração por as pessoas que estão enfermas, oração pela vida da pastora Patrícia, pela vida da dona Geralda. Ele quer que você e outras pessoas que estão passando por um momento de enfermidade, comece a orar agora. Começa a declarar cura, Pai. Nós concordamos que haja cura. Cura contra essas viroses. Cura contra essas alergias devido a esse tempo. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos de doenças terríveis, de agravamento de doenças, para que a gente possa estar na Tua casa, Te adorando, Te servindo. Colocamos, Senhor, o nome da Patrícia, o nome da Geralda, e nós declaramos cura sobre as suas vidas em nome de Jesus, Senhor. E também cura sobre a vida daqueles que estão passando por enfermidades, ou essas enfermidades desses tempos virais, ou outro tipo de enfermidade.
Senhor, que haja cura sobre eles, que eles possam ser, Senhor, totalmente visitados pelo Teu bálsamo de restauração. Diga assim: eu creio na cura que vem da parte do Senhor. Diga em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a sua mente agora. As lutas nós vencemos na decisão. As lutas espirituais nós vencemos quando decidimos seguir a Jesus. Então coloque as mãos na sua mente e comece a dizer: Senhor, a minha mente é totalmente entregue a Ti. Eu não vou pelo caminho errado. Eu não vou ouvir a voz dos elogios, nem os elogios de mulheres, nem de homens e nem de outras ofertas. Diga: os meus pensamentos são do Senhor. Agora retire o mal do seu pensamento. Diga assim: em nome de Jesus, eu repreendo. Diga forte: em nome de Jesus, eu repreendo toda ação maligna na minha mente. Diga: dardos inflamados do inimigo. Diga: todo espírito de morte, todo espírito de depressão, de ansiedade, de medo sem controle. Diga: de pessimismo. Diga: eu repreendo pelo nome de Jesus a ação do inimigo com seus dardos inflamados. Diga: não há espaço para intrigas, para mágoas, para dúvidas. Eu sou do Senhor. Diga: eu repreendo a ação do mal em nome de Jesus. Você crê? Aleluia. Vamos dizimar, vamos ofertar. Eu quero deixar a oração pela família pelo final, que eu quero fazer algo especial em relação à nossa família. Mas eu queria que você agora orasse sobre as suas finanças. Eu não queria que você passasse por esse momento despercebido. Eu estou despercebido aqui, eu já dou meu dízimo, dou minha oferta, faço a minha parte. Não, não, querido, ore, sabe, externiza o teu coração. Deus já sabe, não, Deus sabe, mas Deus quer saber se você sabe. Então, em nome de Jesus, diga a Deus. Agora é a oportunidade de você dizer: Senhor, olha a minha situação. Senhor, olha a minha situação. Senhor, eu quero melhorar de emprego. Senhor, eu quero, sabe, melhorar de vida. Pastor, mas não devia interessar aí, e você é de outro planeta? Você é desse planeta aqui, filho. Deus quer que você tenha uma casa boa, sim, por que não? A não ser que você esteja amando mais a casa do que a Deus. Eu acredito que não é seu caso. Ore pela sua empresa, ore pelos seus negócios, ore pela sua faculdade. Senhor, que eu tenha força de terminar. E tem a ver com o dízimo e oferta. Toda semente tem a ver com o dízimo e oferta, porque tem a ver com o coração. E diga: Senhor, eu quero parceria contigo. Diga: Senhor, em nome de Jesus. Sabe, a gente tem problema de orar por finança. Eu não quero pedir nada. Aí você não recebe nada porque não pede. Peça, irmão, agora vai, pede. Senhor, em nome de Jesus. Se o carro está dando muito trabalho, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a trocar aquele carro. Me ajuda a trocar aquela moto. Você tem uma dívida grande, Senhor, me perdoe. Eu quero pagar aquela dívida, me ajuda. É hora de você orar. Isso, ore, Senhor. Nós colocamos diante de Ti a nossa vida financeira. E eu sei que muita coisa depende disso. Às vezes nós não temos um bom médico, Senhor, porque não conseguimos pagar. Não temos um bom exame, porque não conseguimos fazer. Senhor, em nome de Jesus, os Teus filhos vão ser supridos de todas as necessidades, Senhor. E diante daquilo que eles são fiéis, o Senhor trará providência sim, isso em nome de Jesus. Então vai agora no coração de cada filho que tem uma oração em particular, e que o Senhor possa estabelecer aliança com eles e fidelidade diante dos dízimos, das ofertas, para que eles possam também, Senhor,
engrandecer o teu nome nessa área. Isso assim, em nome de Jesus. Diga: engrandeço, fale comigo, engrandeço o teu nome nessa área. Diga em nome de Jesus. Pode trazer, traga seu dízimo, traga sua oferta. Venha com alegria, levante sua mão, você que fez pelo Pix. Um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que navegam chuvas e bênçãos. Ouça, Deus te dá escape e livramento. Queria que você agora, nesse finalzinho, levantasse as mãos para a sua casa. São orações que precisam ser feitas e muitas vezes nós procrastinamos. Porque é interessante, irmão, que quem está mais perto parece estar mais longe. E a gente não ora. Mas eu queria que agora você orasse pela sua família, orasse pelo seu irmão, principalmente aquele que não é salvo, aquela que não é salva, aquela que não conhece a Jesus ainda, ou que se distanciou dele. Eu quero que você ore e você entenda o seguinte: se ele não se converter, ele vai para o inferno. É isso que você está aqui dizendo hoje. Porque a fé, ela é confessada em cima disso. Se com tua boca creres que Jesus é o Senhor e confessares Ele que é teu Salvador, tu serás salvo. Amém, amém. Aquele que crê está salvo, mas o que não crê já está condenado. Então eu queria que você pegasse essa palavra agora e orasse pelo seu irmão, pela sua irmã, pela sua mãe, eu não sei, o seu pai, a sua tia, aquela pessoa que é mais próxima de você, que você nunca mais orou. Eu queria que você orasse agora e disse: Senhor, tenha misericórdia da minha tia, tenha misericórdia da minha mãe, tenha misericórdia dos meus irmãos. Querido, não se faça de tolo, não se faça de surdo. Se eles não aceitarem o Senhor, eles vão para o inferno. E eles precisam das nossas orações de dia e de noite, para que o Espírito Santo trabalhe no coração deles, e quando a gente faça o convite, eles se convertam ao Senhor. Aleluia. Diga assim: Senhor, em nome de Jesus, envie obreiros até a minha casa, mande alguém bater na minha porta, mande alguém ir lá, Senhor, incomodar, em nome de Jesus. Senhor, faz um milagre no meio da minha família, para arrastar ela todinha para o Evangelho. Diz: Senhor, em nome de Jesus. Vai colocando nomes, vai colocando nomes, coloca nome agora. Fala o nome dela, fala o nome dele agora. Eu quero dar esse tempo, eu quero dar esse tempo. Se você ficar calado, saiba que o culpado é você. Estou mandando você orar pela sua família. Tem alguém perdido no meio da sua casa, e você tem o Espírito Santo, e é impossível que o Espírito não queira que essa pessoa se converta. Agora pergunta aí: você quer? Então vá, diga o nome dela.
palavra que vem sobre a sua vida é: se creres, serás salvo tu e tua casa. Você crê? Você recebe isso? Serás salvo tu e tua casa. Levante suas mãos. Pai, eu abençoo o teu povo. Que essa fé seja alimentada a cada dia. Que eles tenham força para fazer o devocional, para fazer as orações. Que não seja como ovelhas, simplesmente são tosquiadas, mas que sejam como ovelhas dependentes de Ti. E que sabe que o Senhor, como pastor, nada faltará. Diga: eu recebo sobre a minha vida a graça do Senhor. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Abraços.